Quero fazer uma live super rápida. A gente vai começar uma série de lives aqui no Instagram de 10 minutinhos, bem pontual, exercitando, né, minha direção de fala. E hoje quero falar sobre ponto de referência. Eu tenho conversado muito sobre isso lá no meu grupo do Telegram. E as meninas, a maioria lá são mulheres, expandiram muito a consciência e a visão com relação a isso. E aí eu pergunto a você está criando a sua vida a partir de qual ponto de referência? Nós só podemos vivenciar experiências, atrair experiências para a nossa vida a partir das referências que nós temos. Em que a gente não tem referência, isso nos parece impossível e é mais difícil de conseguir criar as coisas a partir desse lugar, né? Para quem está chegando agora e não está entendendo o que eu estou falando, esse negócio de criar vida, não criar vida, a nossa realidade ela é criada a partir de nós, da nossa energia, do que a gente emana, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente escolhe para a nossa vida. E muito de tudo isso que aparece no nosso mundo tá enraizado, tá puxado, né, referenciado nos nossos pais, nos nossos amigos, na sociedade, lá na nossa infância. Então nós criamos o hoje, o agora, referenciado num passado. Ou você faz isso de alguma forma diferente. É interessante notar quantas pessoas começam a observar a sua vida e ficam surpresas ao perceber padrões de repetição em você e nos anteriores a você, né? No seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Isso é muito comum de acontecer. Observar a sua vida e começar a perceber que você está criando a sua vida a partir de padrões ancestrais. Você está criando a sua vida a partir do ponto de referência deles, né? Se você tem um ponto de referência muito forte de escassez, de que a vida é uma luta, de que é tudo muito difícil, você vai criar a sua realidade a partir desse ponto de referência. Você não tem outro ponto de referência para se agarrar. Assim você terá que se movimentar para buscar algo diferente. As pessoas falam aí na internet, virou uma febre falar sobre isso, sobre lei da atração. E o meu interessante ponto de vista, a lei da atração realmente funciona. Mas o ponto de referência, né? Os pontos de referência, eles são uma grande chave para que isso tudo mude. Existe muita bobagem falando sobre isso, sobre lei da atração. Pensa, força do pensamento e vá realizar. Foque muito forte o seu pensamento e realize. Lá no grupo do Telegram a gente faz um movimento de manifestação. E manifestar é você ter a clareza e a consciência do que a sua essência deseja vivenciar e se alinhar ao universo para que isso aconteça. Mas não é só emanar energia, pedir. Manifestar é ação no dia a dia, é fazer, é o que você fala, o que você pensa. Tudo isso estar alinhado para algo se manifestar. Muitas pessoas nem sabem que estão manifestando, nem sabem o que é a lei da atração, nem sabem de nada disso e são incríveis criadores da própria vida, né? Incríveis criadores de grandes cacas, como de grandes sucessos e milagres das próprias vidas, porque está alinhado com tudo o que deseja viver na vida. E principalmente
sabe que precisa adquirir novos pontos de referência, né? Se algo para você é impossível, você pode começar a perceber que esse impossível que é para você, para outros não são. E é o ponto de referência que muda isso. E aí existem várias técnicas para isso acontecer. Eu vou dar um exemplo muito simples de ponto de referência, né? Se na sua realidade você começou a se relacionar com as pessoas a partir de uma crença de que amor é controle, você vai observar na sua realidade como você criou relacionamentos tóxicos, onde ou você controla o outro ou o outro te controla. E vira aquele cabo de guerra, né? Quem é que tem o controle da situação? Você criou relacionamentos a partir do ponto de referência de que amor é controle, né? Talvez você ouviu isso na sua infância, talvez isso venha de muito mais profundo. Mas se você tem o ponto de referência de que amor é controle, assim você vai criar na sua vida. Você vai criar a realidade que vá confirmar que isso é real, né? E o que a gente faz para mudar os pontos de referência que nós temos? E aí eu falo para vocês assim, primeiramente escolhe, né? Primeiramente começa a pensar no que você está escolhendo que não é seu. Para tudo. Hoje você está comendo um pão com café, isso é escolha sua. Hoje você está vestindo determinada roupa. Qual é o ponto de referência que você tem sobre isso? Hoje você está acordando nessa determinada hora. Quem foi que disse? Isso é seu? Né? Tuíra, tem vários fatores sociais que fazem isso. Sim, existem. O meu perfil não é para falar sobre isso. Eu falo dos fatores internos, né? Eu trabalho com esses fatores internos. Existe sim uma gama de fatores externos, sociais, mas também existe uma gama muito maior de fatores internos, emaranhados energéticos aqui por dentro, que faz tudo isso reverberar na nossa vida. Então, qual é o ponto de referência que você está criando a sua vida? Qual é o ponto de referência que você está se agarrando para criar essa situação que você está vivendo, que é extremamente desconfortável? O que você ainda está... Por que você ainda está olhando para o passado e criando o seu futuro? É isso, né? Deixar os pontos de referência criarem a sua vida. Será que não seria muito mais interessante se dispor, né? Se colocar disponível a criar novos pontos de referência? Para isso é preciso coragem, para isso é preciso disposição, para isso é preciso você olhar para a sua vida e dizer: chega de criar tanta porcaria, eu escolho diferente, tá? E aí estão as ferramentas energéticas, integrativas e holísticas para te direcionar, te dar uma mãozinha, né? De contribuir nessa mudança de ponto de referência. O Theta Healing faz isso, as barras de Axis faz isso, o Reiki faz isso, né? Eu estou falando as que eu uso, mas tantas outras técnicas que também fazem isso para te mudar, né? Mudar o ponto de referência onde você olha para a sua vida, onde você cria a sua vida. Te libertar ali de um passado que te aprisiona e que diz assim: sempre foi assim e sempre será. Basta você escolher, né? Então, fica aí o convite para vocês começarem a refletir sobre isso. Agora eu vou lá para o meu grupo do Telegram fazer o movimento de
manifestação e conversa que eu faço por lá. Se você ainda não está lá e gostaria de bater um papo mais sobre isso, né? Que tem coisas que a gente não deixa aqui disponível para todo mundo, a gente só disponibiliza para quem está lá no grupo do Telegram, nosso grupo VIP, para alinhar com o universo. Chega lá, é gratuito, todos os dias a gente está lá conversando, tá bom? Uma linda semana para você, crie uma linda semana, um lindo dia e olhando sempre as possibilidades e as novas perspectivas para a sua realidade.